Olá, eu sou Jáfia Soares e estamos na leitura do livro Uma Igreja com Propósito de Rick Warren. Capítulo 18, Desenvolvendo Membros Maduros, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios capítulo 4, versículo 12. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 9. O Novo Testamento deixa bem claro que Deus deseja que todo cristão seja espiritualmente maduro. Ele quer que cresçamos. Paulo diz, em Efésios capítulo 4, versículo 14, o propósito é que não sejamos jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astuta e esperteza dos homens que induzem ao erro. O alvo maior do crescimento espiritual é se tornar como cristão. O plano de Deus desde o princípio é que sejamos como o Senhor, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Deus quer que todo cristão desenvolva um caráter semelhante ao de Cristo. A grande pergunta é: como o crescimento espiritual acontece? Ou, como posso me tornar maduro em Cristo? Mitos sobre a maturidade espiritual. Antes de compartilhar a estratégia para desenvolver cristãos maduros, quero desmistificar algumas concepções populares sobre crescimento espiritual e maturidade. É importante que cada estratégia seja baseada em uma informação correta. Mito número 1. O crescimento espiritual é automático após você nascer de novo. Muitas igrejas não possuem uma estratégia ampla para desenvolver a maturidade de seus membros. Elas deixam tudo ao acaso, achando que os cristãos irão crescer e amadurecer sozinhos sem frequentarem os cultos. Pensam que basta encorajar as pessoas a participar das reuniões e o trabalho será feito. Isso não é verdade. O crescimento espiritual não acontece após você ser salvo, mesmo que frequente todos os cultos. As igrejas estão cheias de pessoas que assistem aos cultos durante toda a vida, e assim são bebês espirituais. Membro integrado não é o mesmo que membro maduro. Em nosso diagrama do processo de desenvolvimento de vida, a missão de equipar as pessoas com os hábitos necessários à maturidade espiritual é chamado levando as pessoas à segunda base. O crescimento espiritual não é automático com o decorrer do tempo. O autor da carta aos Hebreus tristemente observa que, embora a esta altura já devêssemos ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensinasse novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Milhares de cristãos envelheceram sem ter crescido. A verdade é esta: crescimento espiritual é provocado, requer compromisso e esforço. O cristão deve querer crescer, decidir crescer e esforçar-se para crescer. O discipulado começa com uma decisão, não necessariamente complexa, mas deve ser sincera. Os discípulos não entendiam todas as implicações de sua decisão quando deixaram tudo para seguir Cristo. Eles simplesmente expressaram o desejo de segui-lo. Jesus pegou essa decisão simples, mas sincera e trabalhou nela. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, lemos: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Note que Deus quer que desenvolvamos nossa salvação. Não existe nada que possamos acrescentar ao que Cristo já fez para nos salvar.
Paulo está falando aqui no crescimento espiritual de quem já é salvo. O importante é que Deus tem parte em nosso crescimento e nós também. Tornar-se como Cristo é resultado de compromissos que assumimos, tornando-nos aquilo que nos comprometemos a ser. Assim como o compromisso com o grande mandamento é a grande comissão, faz crescer uma grande igreja. Ele também fará crescer grandes cristãos. Sem o compromisso de crescer, qualquer crescimento que ocorra será circunstancial e não intencional. O crescimento espiritual é importante demais para ser conduzido pelas circunstâncias. O crescimento espiritual que leva à maturidade começa com um compromisso descrito em Romanos capítulo 6, versículo 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Explicarei depois como levar as pessoas a esse tipo de compromisso. Mito número 2. O crescimento espiritual é místico e a maturidade é alcançada por poucos. Mencionar o termo espiritualidade hoje em dia faz com que as pessoas imaginem alguém com uma beca branca, sentado numa posição de yoga, queimando incenso e gemendo com os olhos fechados. Outros pensam em monges que se enclausuraram e estão fora do mundo real, sujeitando-se à pobreza, à castidade e à solidão. Infelizmente, muitos cristãos imaginam a maturidade espiritual como algo fora de seu alcance e nem sequer tentam atingi-la. Tem na mente aquela imagem mística e idealizada. A maturidade, acreditam, é somente para os super santos. Alguns biógrafos do cristianismo são em partes responsáveis por essas lendas, ao minimizar a humanidade de pessoas que viveram para Deus e passar a sensação de que, se você não orar 10 horas por dia, não anda sobre as águas e não pretende morrer como mártir. Pode esquecer a inspiração de ser maduro. Isso é bastante desencorajador para o cristão mediano, que acaba se contentando em ser um cristão de segunda classe. A verdade é que o crescimento espiritual é bastante prático. Qualquer cristão pode crescer e alcançar a maturidade, se desenvolver os hábitos necessários. Devemos desmistificar o processo de crescimento e convencer os cristãos de que eles podem se tornar maduros espiritualmente por meio de hábitos que podem ser praticados no dia a dia. Paulo costumava comparar o treinamento para a vida cristã com a preparação física dos atletas. Rejeite as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da futura. O caminho da formação espiritual é tão prático quanto o que leva à forma física ideal. Qualquer um pode ter uma boa forma física se fizer regularmente determinados exercícios e adquirir bons hábitos alimentares. A boa forma espiritual é igualmente resultado de alguns exercícios espirituais, que praticados com disciplina se tornam hábitos. Nosso caráter é formado pelos hábitos que desenvolvemos. Em nossa comunidade, damos bastante ênfase ao desenvolvimento de hábitos espirituais. Temos presenciado um crescimento incrível na vida de nossos membros, depois que eles reconhecem que o crescimento espiritual pode ser alcançado por meio de ações práticas e hábitos do cotidiano. Mito número 3. A maturidade espiritual pode ocorrer imediatamente se você usar a chave certa. Esse é um erro bastante difundido pelos títulos de alguns livros cristãos que estão entre os mais vendidos. É de se esperar que muitos cristãos acreditem que tal concepção seja verdadeira. Livros que prometem 4 passos fáceis para a maturidade ou oferecem a chave para a santidade instantânea reforçam a lenda de que o caráter cristão pode ser conseguido da noite para o dia.
Muitos cristãos sinceros passam a vida inteira buscando uma experiência, uma conferência, um reavivamento, um livro, uma fita cassete ou uma verdade que possa transformá-los instantaneamente em cristãos maduros. Essa busca é inútil. Apesar de termos café instantâneo, purê de batata instantâneo e agora até métodos de emagrecimento instantâneo, não existe maturidade espiritual instantânea. A verdade é que o crescimento espiritual é um processo que leva tempo. Assim como Deus levou Josué e os israelitas à conquista da terra prometida aos poucos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 22. A mudança que nos torna semelhantes a Cristo também é gradual. Não existe atalhos para a maturidade. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, lemos: até que todos alcancemos a maturidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Isso significa que a maturidade é um destino onde chegamos, ou seja, é precedido por uma jornada, mesmo com o desejo de acelerar o processo. O crescimento espiritual é uma caminhada que dura toda a vida. Tenho passado muito tempo tentando entender os componentes desse processo de achar uma maneira de comunicá-los de forma simples, que nossos membros possam compreender e lembrar. Estou convicto de que os cristãos irão crescer mais rápido se você lhes designar uma trilha a ser por ele percorrida. O resultado é nossa filosofia de edificação, ou seja, o processo de desenvolvimento de vida já mencionado. Usamos o campo de beisebol como analogia para o crescimento, porque é algo muito conhecido nos Estados Unidos. É fácil para o nosso povo entender o processo de amadurecimento quando lhes explicamos o crescimento espiritual, usando como ilustração cada uma das bases. Esclareceremos que nosso objetivo é ajudá-los a se deslocar para cada uma das bases da vida. Queremos que a Souldoback-san, lembra-se, marque pontos. Como já mencionei no capítulo 8, você não dá crédito aos jogadores que continuam em sua base no final do jogo. Por esta razão, designamos um pastor auxiliar para cada uma das bases: membresia, maturidade, ministério e missões. Cada pastor serve como técnico de base, alguém que ajuda os corredores a se deslocar para a base seguinte. Se você convencer os membros da importância de marcar pontos e der a eles um técnico para auxiliá-los em cada uma das bases, o processo será facilitado e eles poderão alcançar o home plate ou o goal. Da mesma forma, se você os levar ao compromisso de crescer espiritualmente, ensinar-lhes alguns hábitos básicos e orientá-los enquanto progridem de uma base para outra, sem dúvida haverá crescimento. É o que tem acontecido em nossa igreja. Mito número 4. A maturidade espiritual é medida pelo conhecimento bíblico. Muitas igrejas avaliam a maturidade espiritual pela capacidade que tem um membro de identificar as personagens bíblicas, interpretar passagens, memorizar versículos e expandir termos teológicos. A intimidade com temas doutrinários é considerada por alguns a maior prova de espiritualidade. O conhecimento bíblico é imprescindível para a maturidade espiritual, porém não é a única forma de medi-la. A verdade é que a maturidade espiritual é demonstrada mais pelas atitudes que pelas crenças. A vida cristã não consiste apenas em crenças e convicções. Implica também em conduta e caráter. As crenças devem estar apoiadas em atitudes. Nosso comportamento deve ser compatível com o que cremos. O Novo Testamento repetidamente ensina que nossas ações e atitudes revelam nossa maturidade, mais que nossas afirmações. Timóteo capítulo 2, versículo 18, deixa isso bem claro. Alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostrem a sua fé. Sem obras?
e lhe mostrarei minha fé pelas obras. Tiago também diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humanidade que provém da sabedoria. Capítulo 3, versículo 13. Se a sua fé não mudou seu estilo de vida, ela não vale muito. Paulo acreditava na ligação entre crença e atitude. Em cada uma de suas cartas, enfatizou a importância de praticarmos o que cremos. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, lemos: outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Jesus resume a questão dessa maneira: vocês o reconhecerão por seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 16, pelos frutos e não pelo conhecimento é demonstrada a maturidade do cristão. Se não puser em prática o que sabe, você é um tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27. Como já disse, o conhecimento bíblico é somente uma medida de crescimento espiritual. Mentalidade, convicções, habilidades e caráter também são instrumentos para medir a maturidade espiritual. Esses 5 níveis de aprendizado são os blocos de construção que usamos para edificar cristãos espiritualmente. Na sessão Planejando sua estratégia, compartilharei com você como buscamos desenvolver discípulos que sejam fortes nessas 5 áreas. O perigo de ter apenas conhecimento sem os outros 4 componentes é que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. O conhecimento deve ser temperado pelo caráter. Alguns dos cristãos mais carnais que conheci eram verdadeiros depósitos de conhecimentos bíblicos. Eles podem explicar qualquer passagem e defender qualquer doutrina, mas não têm amor, são orgulhosos e gostam de julgar os outros. É impossível ter maturidade espiritual e orgulho ao mesmo tempo. Outra implicação de ter conhecimento é que isso aumenta a responsabilidade. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Com o conhecimento mais profundo da palavra, vem o julgamento mais forte, se falharmos em aplicá-la. Por isso, devemos ter convicção e caráter para praticar aquilo que conhecemos. Qualquer estratégia para promover o amadurecimento dos cristãos em sua igreja deve levá-los não apenas a conhecer a palavra, mas também a amá-la e praticá-la, isto é, a viver de acordo com os preceitos nela contido. Mito número 5. O crescimento espiritual é uma questão estritamente pessoal. O culto ao individualismo na cultura americana tem influenciado até mesmo os nossos conceitos de crescimento espiritual. A maioria dos ensinamentos sobre formação espiritual tende a ser concentrada na pessoa, sem qualquer referência ao relacionamento com os outros cristãos. Isso é antibíblico e viola diversos princípios neotestamentários. A verdade é que os cristãos necessitam de relacionamentos para crescer. Não crescemos isolados uns dos outros, pois nos desenvolvemos num ambiente de comunhão. Constantemente encontramos esse conceito no Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, lemos: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem e se aproxima o dia. Deus quer que cresçamos em família. No capítulo anterior, mencionei que os relacionamentos são a cola que mantém o cristão unidos na igreja. Mas os relacionamentos têm um papel ainda mais importante. Eles são absolutamente essenciais ao processo de amadurecimento espiritual.
A Bíblia ensina que a comunhão não é algo opcional para os cristãos, é um mandamento. O cristão que não está unido em um relacionamento de amor com o outro irmão está desobedecendo a palavra. João afirma que a prova de andarmos na luz é que temos comunhão uns com os outros. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se você não mantém um relacionamento regular com os outros cristãos, considere seriamente a possibilidade de estar se afastando da luz. Na mesma carta, o apóstolo sugere até que questionemos nossa salvação, se não amamos nosso irmão em Cristo. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Capítulo 3, versículo 14. Se o relacionamento com os outros membros é tão importante, por que as igrejas não dão mais ênfase a isso? João diz também que a qualidade de nosso relacionamento com Cristo pode ser avaliada pela qualidade de nosso relacionamento com os outros irmãos. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Capítulo 4, versículo 20. Note que João diz que é impossível amar a Deus se você não amar os filhos de Deus. Jesus também ensinou que sem comunhão com nossos irmãos, nossa adoração é vã. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. O cristão não pode estar em comunhão com Deus e ao mesmo tempo sem comunhão com os irmãos em Cristo. Uma das razões pela quais muitos cristãos nunca falam de Jesus a ninguém é porque não sabem se relacionar com as pessoas. Como nunca estiveram em um pequeno grupo nem fizeram amizades, têm pouca habilidade para desenvolver relacionamentos. Não conseguem se relacionar com os não cristãos, porque são incapazes de se relacionar até mesmo com cristãos. Os cristãos devem ser ensinados a cultivar as amizades, mesmo sendo isso tão óbvio. Poucas igrejas despendem o tempo necessário para ensinar os membros a se relacionar uns com os outros. Mito número 6. Você precisa de estudos bíblicos para crescer. Muitas igrejas evangélicas foram construídas sobre esse mito. São as igrejas sala de aula. Elas tendem a ser orientadas pelo lado esquerdo do cérebro. Geralmente enfatizam o conteúdo e a doutrina bíblica, mas dão pouca ênfase ao desenvolvimento emocional e ao relacional dos cristãos. Tudo o que eles precisam é ser maduros espiritualmente. Declara o pastor de uma conhecida igreja que se encaixava nessa categoria. A verdade é que a maturidade espiritual só é atingida após uma série de experiências com Deus. A maturidade espiritual genuína implica ter um coração que adora e louva a Deus. Construir e desfrutar relacionamentos em amor, utilizar os dons e os talentos em benefício do próximo e compartilhar a fé com os não cristãos. Toda estratégia elaborada para levar os membros da igreja à maturidade espiritual deve-se incluir estes elementos: adoração, comunhão, estudo bíblico, evangelismo e ministério. Em outras palavras, o crescimento espiritual ocorre com a participação dos 5 propósitos de Cristo para a igreja. O cristão maduro faz mais que estudar a vida cristã, ele a experimenta. Pelo fato de algumas igrejas erroneamente enfatizarem as experiências emocionais, negligenciando a sã doutrina, muitas igrejas evangélicas têm deixado de lado o papel da experiência pessoal no crescimento. Elas reagem à exaltação de tal experiência por determinados grupos, removendo qualquer menção a este item, vendo toda a experiência espiritual como suspeita, especialmente quando envolve a emoção. Infelizmente, isso nega o fato de que Deus dotou o ser humano com emoções.
E não apenas com razão. Ele nos deu sentimento com propósito definido. A remoção desse tipo de experiência do processo de crescimento cristão terá como resultado um credo estéril e intelectual, que pode ser estudado, mas nunca desfrutado ou praticado no transcurso da vida. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 2, lemos: Lembre-se hoje de que foram os seus filhos que experimentaram e viram a doutrina do Senhor. A experiência é uma grande professora. Algumas lições só podem ser aprendidas por meio dela. Certa vez, ouvi o conhecido professor da Bíblia, Gene, dizer: o estudo bíblico por si só não produz espiritualidade. Se não for praticado, produzirá somente carnalidade. Isso é verdade. O estudo sem prática produz cristãos que gostam de julgar e que denotam uma indisfarçável soberba espiritual. Se o cristianismo fosse uma filosofia, e a atividade principal, sem dúvida, seria o estudo. Mas o cristianismo é relacionamento, é vida. As palavras normalmente usadas para definir a vida cristã são amor, dar, crer, servir. Jesus não disse: eu vim para que vocês tenham algo que estudar. Na verdade, a palavra estudo aparece poucas vezes no Novo Testamento. Contudo, se você observar as atividades de muitas igrejas, terá a impressão de que frequentar estudos bíblicos é a única obrigação dos cristãos. A última coisa que os cristãos precisam agora é de outra classe de estudos bíblicos. Eles já sabem muito mais do que praticam. O que precisam é de experiências no ministério, no evangelismo, aplicando o que já sabe, de experiência em relacionamentos. Como nos pequenos grupos, assumimos responsabilidades com base no que sabemos e de experiência na adoração, expressando a gratidão a Deus pelo que já sabem. Tiago alerta: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago capítulo 1, versículo 22. Podemos usar aqui a ilustração do lago que recebe água, mas não tem como escoá-lo, ficando estagnada. Quando a vida do cristão se resume a frequentar estudos bíblicos, sem ter como escoar os ensinamentos recebidos, seu crescimento espiritual fica estagnado. Com o perdão de tanta rima, a impressão sem expressão leva à depressão. As igrejas prestam um grande desserviço a seus membros quando os saturam de conhecimento bíblico que não podem ser aplicado por falta de tempo. Os cristãos arquivam as lições e acabam esquecendo-se delas antes de conseguir materializá-las e praticá-las. Eles se iludem, pensando que estão crescendo espiritualmente à medida que preenchem seus cadernos com anotações. Isso é tolice. Por favor, não pense que eu não valorizo o estudo da palavra. Pelo contrário, até já escrevi um livro sobre métodos de estudo bíblico. Devemos estar firmados na palavra se quisermos ser discípulos de Cristo. O que quero dizer é que é um erro pensar que o estudo bíblico por si só produz maturidade. Ele é apenas um dos componentes do processo de amadurecimento. Os cristãos precisam também de experiências para crescer na vida cristã. As igrejas necessitam de uma estratégia equilibrada para formar discípulos. Planejando sua estratégia. A estratégia da Saddleback para o desenvolvimento de discípulos é baseada em 6 verdades que identifiquei em oposição a cada um dos mitos que acabo de mencionar. Acreditamos que o crescimento espiritual começa com o compromisso. É um processo gradual. Envolve o desenvolvimento de hábitos. É mensurável por 5 fatores. E é estimulado por relacionamentos que requer a participação em todos os 5 propósitos da igreja. Amplie o nível de compromisso. Sempre gostei da definição de igreja de Elton Troubert, Companhia de Comprometimentos.
Seria maravilhoso se todas as igrejas fossem conhecidas pelo compromisso de seus membros. Infelizmente, elas são formadas por grupos avulsos e não por comprometidos. Um meio de descobrir se sua igreja está amadurecendo espiritualmente é verificar se os padrões da liderança ficam mais rígidos com o decorrer do tempo. Isso é, se o nível de compromisso exigido é mais profundo, se existe constante crescimento espiritual, se no início de nossa igreja a única exigência para ser professor da escola bíblica dominical era não estar morto, com o passar dos anos, aprofundamos nossas exigências. Fizemos o mesmo com os nossos pastores leigos, músicos e outros membros que fazem parte do ministério. Toda vez que você eleva os padrões para a liderança, acaba elevando um pouco os padrões para todos os membros. Como diz o ditado popular, quando a maré sobe, os barcos também sobem. Concentre-se em elevar o nível de compromisso da liderança. Você descobrirá que isso também elevará as expectativas dos membros cristãos. Como fazer que as pessoas se comprometam com o processo de crescimento espiritual? Solicite compromisso dos membros da igreja. Se não o fizer, você não obterá compromisso nenhum. Se você não solicitar compromisso, esteja certo de que os outros grupos o farão. Clubes, partidos políticos, ministérios, para-eclesiásticos. A questão não é se os membros da igreja irão se comprometer ou não, e sim com quem irão assumir compromisso. Se sua igreja não insiste no compromisso de seus membros, eles concluirão que ela é menos importante que os outros grupos com os quais se relacionam. Sempre me impressiono com o fato de que muitas organizações requerem mais de seus participantes que as igrejas locais. Aqui nos Estados Unidos, se seu filho participa de um grêmio esportivo, ele tem que assumir uma série de compromissos, como lanches, transportes, equipamentos e até festinhas, quando o time é vitorioso. Além disso, você deve comparecer aos jogos, não há nada de voluntário nessa participação. Uma das atitudes mais acertadas da igreja em relação ao povo é esclarecer quais compromissos devem ser assumidos e quais devem ser deixados. A razão de termos tantos cristãos fracos é porque estão comprometidos com outras coisas, esquecendo-se de que realmente é importante. Uma barreira para o crescimento espiritual de muitos cristãos não é a falta de compromisso, e sim o compromisso exagerado com outras coisas secundárias ou erradas. As pessoas devem ser ensinadas a assumir compromissos de maneira sábia. Mostre-se confiante ao solicitar compromisso. Jesus sempre se expressava de forma clara e inspirava confiança quando solicitava alguns compromissos. Ele nunca relutou em pedir a alguém que deixasse tudo e o seguisse. Um fenômeno interessante é que, geralmente, quanto maior o compromisso solicitado, maior a resposta obtida. O ser humano deseja firmar compromisso com algo que dê significado à sua vida. Ele corresponde a responsabilidades significativas e se sente atraído pelos desafios. Em geral, ninguém é motivado por apelos fracos ou por pedidos de ajuda medíocres. Jesus sabia disso, pois diz em Lucas capítulo 14, versículo 33, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Ele exige compromisso total. Certo domingo, ao concluir a mensagem, passei um cartão especial de compromisso de vida, no qual pedi às pessoas que assumissem um compromisso total com Jesus Cristo, entregando-lhe tudo: tempo, dinheiro, ambições, hábitos, relacionamentos, carreira, casa, vigor. A coisa mais impressionante para mim não foi receber de volta milhares de cartões, mas que 177 deles foram assinados por pessoas que nem sequer haviam preenchido o cartão de registro normal. Embora indicasse que estavam frequentando a igreja há anos, para eles não valia a pena preencher o cartão de registro.
Às vezes é mais fácil solicitar um grande compromisso que um pequeno. Alguns pastores evitam solicitar um compromisso mais profundo, temendo que isso afaste o povo da igreja. No entanto, ninguém se ofende por ser convidado a assumir um compromisso sério. Se houver um grande propósito por trás dele, vale a pena lembrar que as pessoas são cativadas pelas perspectivas que lhe apresentamos e não pela necessidade. Essa é a razão pela qual muitas campanhas de levantamento de fundos não funcionam. São concentradas nas necessidades e não na visão da igreja. Seja específico quando solicitar um compromisso. Outra chave para obter compromisso é ser específico. Diga ao povo exatamente o que você espera dele. Em nosso trabalho, não dizemos simplesmente seja comprometido com Cristo, mas explicamos em detalhes o que isso significa. Pedimos às pessoas que se comprometam com Cristo, depois com o batismo, depois com a membresia, depois com os hábitos de maturidade e depois com o ministério. E finalmente com o plano de Deus para a vida delas. Como já disse, desenvolvemos 4 pactos ou alianças que explicam exatamente o que cada um desses compromissos representa. Explique cada um dos benefícios do compromisso. Outra chave para obter compromisso é identificar seus benefícios. Deus faz isso constantemente nas Escrituras. Muitos dos mandamentos estão vinculados a promessas maravilhosas. Seremos abençoados sempre que formos obedientes. Explique todos os benefícios pessoais, familiares e os relativos ao corpo de Cristo e à sociedade em geral. Além dos benefícios eternos envolvidos no compromisso de crescer espiritualmente, o ser humano tem o desejo inato de aprender, crescer e melhorar. Mas às vezes é preciso despertar esse desejo, relacionando aos alvos do aprendizado e aos objetivos do crescimento, com seu valor e seus benefícios. De vez em quando, fico impressionado ao ver como os publicitários conseguem passar a ideia de que produtos comuns, como desodorantes, detergentes e sabão em pó, pode dar um novo significado e proporcionar alegria à nossa vida. Eles são mestres na arte da embalagem. É irônico que a igreja tenha o real segredo do propósito, do significado e da santificação da vida e não consiga apresentar isso de forma interessante nem agradável. Compare a qualidade da propaganda de sua igreja com a publicidade de produto qualquer e verá imediatamente a diferença. Ao iniciar as aulas dos cursos, comprometidos com a membresia, comprometidos com a maturidade, comprometidos com o ministério e comprometidos com missões, declaramos os valores e benefícios aos participantes, dizendo: aqui está o que este curso fará por você. Também explicamos claramente os benefícios de se comprometer com cada um dos 4 pactos. Construindo sobre um compromisso, não para um compromisso. Mesmo que você diga ao povo para onde o está conduzindo, desafiando-o com grande compromisso, é fundamental começar com um compromisso que ele esteja disposto a assumir, não importando quão fraco pareça esse compromisso. Desafiamos as pessoas a assumir compromissos e depois crescer neles. É como decidir ser pai. Poucos pais se sentem prontos para criar os filhos até ter o primeiro. De alguma forma, depois que a decisão é tomada e nasce o primeiro bebê, o casal começa a amadurecer no papel da paternidade. Também não é ruim dividir um grande compromisso em pequenos passos e conduzir as pessoas gradualmente. Como já vimos, essa é a ideia do processo de desenvolvimento de vida. Não esperamos que as pessoas saltem da condição de novos convertidos para um nível de compromisso como o de Billy Graham, da noite para o dia. Deixamos que aprendam a andar como os bebês.
Usando o campo de beisebol como ilustração, no processo da maturidade as pessoas podem ver o quanto já caminharam e o quanto ainda tem pela frente. É importante festejar cada vez que alguém se comprometer a ir para a base seguinte. Assumir e manter compromissos é sinal de maturidade e a pessoa merece ser reconhecida e recompensada por isso. Crie eventos de celebração, como rituais de passagem, nos quais crescimentos sejam reconhecidos publicamente. Ao final de cada ano, realizamos uma festa, em que parabenizamos todos os que assinaram o pacto de maturidade e renovaram seus compromissos por mais um ano. Os eventos de celebração dão às pessoas um senso de missão cumprida e motivamos a progredir. Certo dia, um homem comentou comigo: frequento a escola bíblica dominical há mais de 30 anos, nunca vou me formar? Nos eventos de celebração, abra espaço para testemunhos, onde os cristãos possam contar como a ampliação do compromisso abençoou a vida deles. Tenho lido muitos artigos e livros que dizem que a geração presente não se compromete com nada. Isso simplesmente não é verdade. O que acontece é que todos esperam receber algo correspondente ao seu compromisso. Se são cautelosos em assumir compromissos, é porque existem hoje muitas opções, mas todos estão buscando desesperadamente algo de valor em que possam investir sua vida. Ajude os cristãos a desenvolver hábitos de crescimento espiritual. A maneira mais prática e eficaz de conduzir os cristãos à maturidade é estabelecer hábitos que promovam o crescimento espiritual. Geralmente denominamos disciplinas espirituais. Usamos o termo hábito porque é menos ameaçador para os novos convertidos. Ao mesmo tempo que ensinamos que deve ser discípulo requer disciplina, acreditamos que esses hábitos devem ser desfrutados e não suportados. Não queremos ver nenhum cristão medo dos exercícios espirituais, que na verdade irão fortalecê-los e conduzi-los à maturidade. Dostoiévski disse certa vez: a segunda parte da vida de um homem é movida por hábitos que ele adquiriu na primeira parte. Pascoal disse que a força da virtude de um homem é medida pelas suas ações habituais. O ser humano desenvolve-se por meio de hábitos. Se você não desenvolver bons hábitos, irá desenvolver maus hábitos. Existem dezenas de bons hábitos que precisamos desenvolver para crescer espiritualmente. Quando planejei o curso Comprometidos com a Maturidade, passei muito tempo decidindo quais hábitos fundamentais deveriam ser aprendidos primeiramente, para que houvesse crescimento. Quais os pré-requisitos mínimos? Quais os primeiros hábitos que fazem nascer todos os outros? Enquanto estudava, sempre retomava os hábitos que influenciam nosso tempo, nosso dinheiro e nossos relacionamentos. Se Cristo for o Senhor dessas 3 áreas na nossa vida, então Ele realmente está no controle. O curso Comprometidos com a Maturidade concentra-se em estabelecer 4 hábitos básicos de disciplina: leitura da Palavra de Deus, oração, dízimo e comunhão. São hábitos baseados em declarações feitas por Jesus que definem o discipulado. O discípulo segue a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Ora e dá fruto. João capítulo 15, versículos 7 e 8. Não é escravo de seus bens. Lucas capítulo 14, versículo 33. E expressa amor pelos outros cristãos. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Depois de ensinar o que, o porquê, ou quando e como desses 4 itens, o curso aborda os passos práticos para começar e manter outros hábitos. Em Neemias capítulo 9, versículo 38, lemos que todos os judeus fizeram um pacto espiritual por escrito, que seus líderes assinaram como testemunhas. Concluído o curso Comprometidos com a Maturidade, todos assinam um pacto de maturidade. Os cartões de compromissos assinados são coletados e eu assino como testemunha.
Cada cartão é plastificado e devolvido para que o cristão o carregue na carteira. Todos os anos renovamos os compromissos e emitimos novos cartões. Descobrimos que o compromisso anual ajuda os desencorajados e os que deixaram de lado seus hábitos e começar tudo de novo. Os que concluem essa classe são cristãos maduros? É claro que não. O propósito é fazer com que inicie a jornada. Eles saem dali comprometidos com o processo e os hábitos necessários ao crescimento. Ainda que tenham dificuldades no caminho, as mudanças após essa etapa são permanentes. E é sempre emocionante vê-los comprometer seu tempo, dinheiro, relacionamentos com Cristo. Percebemos no rosto deles a esperança e a expectativa que irão crescer e crescem mesmo. Construa um plano equilibrado de discipulado. Já mencionei os 5 instrumentos para medir o crescimento espiritual: conhecimento, perspectiva, convicções, habilidades e caráter. Estes são níveis de aprendizado, são os blocos que constroem a maturidade. Na Saddleback, nosso programa de educação cristã é construído em torno desses 5 níveis de aprendizado. Não existe espaço para falar de todos os treinamentos oferecidos pelo nosso Instituto de Desenvolvimento de Vida. Mas quero explicar o programa-chave que implementamos para facilitar cada nível de aprendizado. Conhecimento da palavra. Para começar a construir um currículo de crescimento espiritual, você precisa fazer 2 perguntas. O que eles já sabem? O que mais precisam saber? Os novos membros de sua igreja, que aumentam de tamanho principalmente por crescimento biológico, conversões dos filhos dos membros e por transferência, com certeza já atingiram um nível razoável de conhecimento bíblico. Mas esse não é o caso de uma igreja planejada para alcançar os não cristãos. Você não pode presumir que seus novos membros saibam alguma coisa de Bíblia, por isso deve começar do zero. Recentemente, batizamos 63 novos convertidos, incluindo ex-budistas e ex-mormons, judeus e uma ex-freira. Adicione a isso ex-adeptos da nova era e outros pagões. E você tem uma grande mistura a ser trabalhada. O analfabetismo bíblico é quase universal entre os não cristãos. Eles sequer conhecem as histórias e personagens proeminentes da Bíblia. Tom Holliday, nosso pastor que lidera a equipe de maturidade, contou-me certa vez a conversa que tivera com um novo convertido, que passava por tribulações. Holliday abriu a Bíblia no capítulo 1 de Tiago e explicou-lhe o propósito das tribulações. O homem pareceu satisfeito. Ao sair da sala, declarou: "Pensei que minhas aflições fossem resultados de pecados que cometi numa vida anterior." Holliday percebeu que o homem necessitava de mais uma explicação sobre as aflições da vida. Precisava entender a visão da Bíblia sobre a vida. A igreja precisa oferecer regularmente estudos bíblicos para os novos convertidos, apresentando-lhe o Antigo e o Novo Testamento. Certa vez, utilizamos 27 noites de quartas-feiras para cobrir cada um dos 27 livros do Novo Testamento. Há muitos livros disponíveis para esse tipo de estudo. O maior programa da Saddleback para desenvolver o conhecimento da palavra é um curso com duração de 9 meses, elaborado e ministrado por nossos professores leigos. O curso baseia-se nos métodos que descrevo em meu livro, Métodos de Estudo Bíblico Dinâmico. Cada sessão inclui dever de casa, lições e divisão em pequenos grupos para a discussão do dever de casa. O curso começa em setembro de cada ano e termina em junho. Ainda que todos os livros da Bíblia sejam importantes, na Saddleback ministramos em primeiro lugar os 5 principais, que são Gênesis, João, Romanos, Efésios e Tiago. Perspectiva significa a compreensão de algo que você vê de maneira ampliada. É a habilidade de perceber como as coisas estão interligadas e depois julgar com
comparativamente sua importância no sentido espiritual. Significa ver a vida do ponto de vista de Deus. Na Bíblia, as palavras entender, sabedoria e discernimento têm relação direta com a perspectiva. Os anônimos de perspectiva são dureza de coração, cegueira e mediocridade. Em Salmos 103:7 lemos: Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O povo de Israel viu o que Deus fez. Moisés, porém, entendeu por que Deus fez. Essa é a diferença entre o conhecimento e perspectiva. Conhecimento é aprender o que Deus diz e fez. Perspectiva é saber por que Deus disse e fez. A perspectiva responde os porquês da vida. A Bíblia ensina que os não cristãos não possuem perspectiva espiritual e que a falta de perspectiva é evidência de imaturidade. A reclamação constante de Deus contra a nação de Israel era que lhe faltava perspectiva, e os profetas repreenderam o povo por essa fraqueza. No entanto, ter perspectiva é sinal de maturidade espiritual. Em Hebreus capítulo 5, versículo 14, lemos: O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Há muitas vantagens em aprender, ver tudo pela perspectiva de Deus. Mencionarei apenas 4 delas. A perspectiva faz que amemos a Deus ainda mais. Quanto melhor entendermos a natureza e os caminhos de Deus, mais o amamos. Paulo orou: Oro para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Efésios capítulo 3, versículo 17 e 18. 2. A perspectiva ajuda-nos a resistir às tentações. Quando olhamos para uma situação do ponto de vista de Deus, reconhecemos que as consequências do pecado a longo prazo são maiores que qualquer prazer que ele possa nos proporcionar. Sem perspectiva, seguimos nossa inclinação natural. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. 3. A perspectiva ajuda-nos a suportar as tribulações. Quando temos a perspectiva de Deus, reconhecemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. E que a prova da sua fé produz perseverança. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 3. A perspectiva foi uma das razões pelas quais Jesus conseguiu suportar a cruz. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele olhou para além da dor, para a alegria que estava mais adiante. 4. Perspectiva protege-nos do erro. Se houve um tempo em que os cristãos precisavam ser fundamentados na verdade, certamente esse tempo é hoje. Vivemos numa sociedade que rejeita a verdade absoluta e atribui mesmos valores a qualquer opinião. O pluralismo criou uma cultura muito confusa. O problema não é que a nossa cultura não crê em nada, e sim que ela crê em tudo. Nosso maior inimigo é o sincretismo e não o ceticismo. Hoje, precisamos desesperadamente de pastores e professores que ensinam claramente a perspectiva de Deus sobre trabalho, dinheiro, prazer, sofrimento, bem e mal, relacionamentos e outras questões cruciais da vida. Precisamos de perspectivas para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astuta e esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios capítulo 4, versículo 14. A perspectiva produz estabilidade na vida do ser humano. O programa da Saddleback
para ensinar perspectiva é denominado Fundamentos. É essencialmente um curso de teologia sistemática elaborado por minha mulher, Kay, e por Tom Holliday. Ele abrange 12 doutrinas cristãs essenciais e é ministrado por Kay e pelos professores leigos da nossa igreja 2 vezes por semana. Durante 27 semanas, o formato é uma combinação de lições e discussões em grupo. Convicções. Os dicionários normalmente definem a palavra convicção como uma crença firme e forte. Porém, é mais que isso. Suas convicções incluem seus valores, compromissos e motivações. Gosto da definição que uma vez ouvi de Holiday Carey. Uma crença é algo que você defende. Convicção é algo pela qual você entrega sua vida. Sabe o que fazer? Conhecimento. Por que fazer? Perspectiva. E como fazer? Habilidades. Não tem valor nenhum se não existe uma convicção para motivar tudo isso. Ao se tornar um cristão, você geralmente faz as coisas simples porque as pessoas ao seu redor lhe sugeriram, ou porque você as imita. Quando você ora, lê a Bíblia ou frequenta os cultos, está apenas seguindo o exemplo de outros. Isso não é um problema para o novo convertido, pois as crianças pequenas aprendem da mesma maneira. Quando você cresce, porém, torna-se necessário entender os motivos de seus atos. Esses motivos são as convicções bíblicas são essenciais à maturidade espiritual. Uma das canções mais tocadas na década de 1980 foi Karma Chameleon, de Boy George. Uma frase dizia tudo: sou um homem sem convicção. Infelizmente, existem muitas pessoas desnorteadas quanto aos seus valores, prioridades e compromissos. James Gordon disse: um homem sem convicção é fraco como a porta segura apenas pelo ferrolho. A pessoa sem convicção está à mercê das circunstâncias. Se você mesmo não determina o que é importante para a sua vida e como vai viver, outras pessoas irão fazê-lo. Pessoas sem convicção costumam seguir a multidão sem pensar. Acredito que Paulo está falando de convicção em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja precisa ensinar convicções bíblicas para fazer frente aos valores seculares, aos quais os cristãos estão expostos constantemente. O velho ditado americano diz: se você não se levantar para o que crê, acaba caindo toda hora. O mais irônico é que as pessoas geralmente possuem convicções fortes sobre questões menores, esportes, moda, etc., enquanto têm convicções fracas sobre questões importantes, certo e errado, e etc. A convicção ajuda-nos a ser diligente no processo de crescimento espiritual. O crescimento requer tempo e esforço. Sem convicção sobre a necessidade de crescimento, as pessoas desanimam e acabam deixando tudo de lado. Ninguém permanece em uma missão difícil, a não ser que seja convencido de que existe uma boa razão para fazê-lo. A igreja pode ensinar as pessoas a orar, a estudar a Bíblia e dar testemunhos de Jesus. Se não lhe transmitir as convicções correspondentes, porém, ninguém irá aprender nada. As pessoas que causaram maior impacto nesse mundo, para o bem ou para o mal, não foram necessariamente as mais inteligentes, as mais ricas ou as mais cultas. Foram pessoas com as convicções mais fortes e mais profundas. Marx, Gandhi, Buda,
Colombo e Lutero são alguns exemplos de pessoas que mudaram o mundo por meio de suas convicções. Em 1943, 100 mil jovens com camisetas marrons encheram o estádio olímpico de Munique, na Alemanha, o maior do mundo na época. Os Corpos Unidos formaram um painel em homenagem ao fanático que estava de pé, atrás de um pódio. A mensagem era: Hitler, somos seus. O compromisso deles permitiu que o nazismo conquistasse a Europa, anos depois. Um grupo de jovens estudantes chineses comprometeu-se a memorizar e viver a filosofia de um livro que quase ninguém lia. Citações do líder Mao. O resultado foi a revolução da cultura. Ainda hoje mantém mais de 1 bilhão de pessoas sob a escravidão do comunismo. Esse é o poder da convicção. A vida de Jesus foi dominada pela convicção de que fora enviado para fazer a vontade do Pai. Essa convicção produz uma consciência profunda do propósito de sua vida e fez o Senhor não se distrair com outros assuntos. Para desenvolver um nível de convicção semelhante ao de Jesus, estude todas as vezes que Jesus usou a frase "eu tenho". Quando as pessoas desenvolvem convicções semelhantes às de Cristo, desenvolvem também um propósito de vida. A convicção exerce grande fascínio sobre as pessoas, o que explica a popularidade de muitas seitas. Por mais erradas e ilógicas que sejam suas doutrinas, elas são aceitas com forte convicção. Igrejas sem convicções claras e fortes jamais atingirão o nível de compromisso que Cristo merece. Precisamos manter acesa a chama da convicção de que o reino de Deus é a maior causa do mundo. Vance Renner costumava dizer: Jesus requer uma lealdade maior que a exigida por qualquer ditador. A diferença é que Jesus tem o direito de exigi-la. Na Sodobeck, ensinamos as convicções bíblicas em todos os programas, curso, seminários e mensagens, mas elas também são percebidas no dia a dia e se espalham melhor por meio de relacionamentos. A convicção é contagiosa. Pessoas de um mesmo grupo a transmitem umas às outras. Esse é um motivo porque enfatizamos os pequenos grupos como parte do nosso processo de desenvolvimento de vida. A associação com pessoas de convicção forte frequentemente produz influência maior que os sermões. Habilidades. Habilidade é a capacidade de fazer alguma coisa com facilidade e precisão. Você não desenvolve uma habilidade por ouvir uma lição, mas pela prática e pela experiência. Na vida cristã, você precisa desenvolver determinadas habilidades para amadurecer. Habilidade no estudo bíblico, habilidades ministeriais, habilidades no testemunho, habilidade na administração do tempo e muitas outras. As habilidades são o passo a passo do crescimento espiritual. O conhecimento e a perspectiva dizem respeito ao saber. A convicção, o caráter, dizem respeito ao ser. As habilidades são relacionadas ao fazer. Devemos ser não apenas ouvintes. Tiago capítulo 1, versículo 22. Nossas ações provam que somos partes da família de Deus. Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Lucas capítulo 8, versículo 21. Muitos cristãos hoje são frustrados porque sabem o que fazer, mas nunca ninguém lhe ensinou como fazer. Eles já ouviram várias mensagens sobre a importância de estudar a Bíblia, mas ninguém mostra como fazê-lo. Sente-se culpados por não ter uma vida de oração, mas ninguém reserva o tempo para lhe explicar como fazer uma lista de oração, como louvar o caráter de Deus usando seu nome, ou como interceder pelos outros. A exortação sem explicação leva à frustração. Quando exortamos as pessoas a fazer algo, temos também a responsabilidade de explicar como fazê-lo.
Se você quer que sua igreja produza cristãos eficientes, ensine-lhes as habilidades necessárias para a vida e para o ministério cristão. A habilidade é o segredo da eficiência. Lembre-se do versículo que compartilhei no capítulo 2. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, assegurar o sucesso. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. O programa da Saddleback para o desenvolvimento de habilidades é chamado Seminário de Habilidades de Vida. Dura de 4 a 8 horas e normalmente é ministrado no mesmo dia. Descobrimos que as pessoas acham mais fácil passar um período longo num único dia que assistir a 6 palestras de 1 hora durante 6 semanas. Às vezes, porém, esticamos o seminário por algumas semanas, pois é muito material para ser estudado apenas em um dia. Cada seminário concentra-se em uma habilidade específica, como estudar a Bíblia, como orar com mais eficiência, como resistir à tentação, como administrar o tempo para servir no ministério e como se relacionar com outras pessoas. Identificamos 9 habilidades básicas necessárias para o cristão e oferecemos seminários em outras áreas quando percebemos que existe uma necessidade particular em nossa igreja. Caráter. Um caráter semelhante ao de Cristo é alvo maior que toda a educação cristã. Acomodar-se a qualquer outra coisa e não entender o significado do crescimento cristão. Nosso alvo é que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Desenvolver o caráter de Cristo é a missão mais importante da vida, pois é a única coisa que levaremos para a eternidade. Jesus deixou isso bem claro no Sermão do Monte, ao dizer que as recompensas no céu serão proporcionais ao caráter que demonstramos aqui. Isso significa que o objetivo de nosso ensinamento deve ser mudar vidas, não somente compartilhar informações. Paulo disse a Timóteo que o propósito de seu ensinamento era desenvolver o caráter daqueles a quem ensinava. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma consciência e de uma fé sincera. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. O caráter nunca é construído em uma sala de aula, e sim nas circunstâncias da vida. A sala de aula é simplesmente o local para se identificar as qualidades do caráter e aprender como ele pode ser desenvolvido. Se entendermos que Deus utiliza a circunstância para nos desenvolver o caráter, reagiremos corretamente quando Ele nos puser em situações construtivas. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha. Quando fazemos a escolha certa, nosso caráter é aprimorado e se torna mais semelhante ao de Cristo. Toda vez que reagimos a uma situação à maneira de Deus, e não de acordo com a nossa inclinação natural, estamos desenvolvendo nosso caráter. Escrevi um livro sobre o fruto do Espírito, intitulado Poder para Mudar Sua Vida, que explica esse conceito com mais profundidade. Para ter uma ideia de um caráter semelhante ao de Cristo, um bom lugar para começar é a lista de 9 qualidades que Paulo enumera em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é um retrato perfeito de Cristo. Ele personifica essas 9 qualidades. Se você quer um caráter semelhante ao dele, deve também apresentar essas qualidades em sua vida. Como Deus produz o fruto do Espírito em nossas vidas? Fazendo-nos passar por circunstâncias adversas, obrigando-nos a tomar uma decisão,
Deus nos ensina como realmente amar, pondo ao nosso redor pessoas não amáveis. Não é necessário ter caráter para amar os que nos amam. É como ser feliz nas horas de tristeza. A felicidade está no interior. A tristeza depende do que está acontecendo, mas a felicidade independe das circunstâncias. Ele desenvolve paz em nós, situando-nos no meio do caos, para que possamos aprender a confiar nele. Não é preciso ter caráter para estar em paz, quando tudo está bem. Deus está muito mais preocupado com o nosso caráter que com o nosso conforto. Seu plano é nos aperfeiçoar e não nos mimar. Por esta razão, ele permite todos os tipos de circunstância que aprimorem nosso caráter. Desapontamento, conflitos, dificuldades, tentações, escassez e demora. Uma das maiores responsabilidades do programa de educação de sua igreja é preparar os membros com conhecimento, perspectiva, convicções e habilidades necessárias para suportar tais situações. Se você não fizer isso, o caráter deles será aperfeiçoado. Há um século, Samuel Smiling fez as seguintes observações: plante um pensamento e colherá um ato. Plante um ato e colherá um hábito. Plante um hábito e colherá um caráter. Plante um caráter e colherá um destino. Existe uma ordem lógica na edificação dos cristãos maduros. Você deve começar com o alicerce do conhecimento. Quando o conhecimento espiritual é baseado na palavra de Deus, o primeiro nível de aprendizado é o conhecimento bíblico. As perspectivas e convicções devem ser baseadas na Bíblia. Sobre o conhecimento da palavra, adicione a perspectiva. Quanto melhor você conhecer a palavra de Deus, mais capacidade terá de ver a vida do ponto de vista divino. A convicção cresce naturalmente da perspectiva. Depois de passar a enxergar as coisas da perspectiva divina, você começa a desenvolver convicções bíblicas. A compreensão do propósito do plano de Deus muda nas suas motivações. As convicções lhe dão a motivação para cultivar hábitos espirituais. Ao final, por meio da repetição, esses hábitos se transformam em habilidades. Quando você junta conhecimento da palavra, perspectiva, convicção e habilidades correspondentes, o resultado é o caráter. Primeiro você sabe, depois você entende. Em seguida crê de todo o coração e finalmente faz. Estas são as 5 perguntas que você deve fazer sobre o seu programa de educação cristã. Os membros estão aprendendo o conteúdo e o significado da Bíblia? Estão vendo a si mesmo na perspectiva de Deus? Estão tendo seus valores alinhados com os valores divinos? Estão se tornando mais habilidosos para servir a Deus? Estão se tornando como Cristo? Esses são os objetivos pelos quais trabalhamos continuamente. Paulo diz em Colossenses capítulo 1, no versículo 28, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Nossa visão para a maturidade espiritual é dar glórias a Deus, formando o maior número possível de discípulos semelhante a Cristo, antes de sua volta.